Nesta edição, a entrevista é com o diretor de gestão da Sabesp, que explicará tudo sobre esse grande sistema de saneamento de São Paulo. E a reportagem da semana esclarece os malefícios dos aterros sanitários e apresenta a importância da utilização do lixo para gerar energia. Assista agora a Sessão no Ponto. A Emenda Constitucional 95, que limita o teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos, colocou o Brasil numa camisa de força. A medida significa um obstáculo à gestão dos serviços essenciais, pois há limites orçamentários que podem se tornar insustentáveis. E também prejudica o papel de indutor do desenvolvimento, que é inerente ao Estado, pois coíbe investimentos. Apesar disso, não há escapatória. Para que consigamos, de fato, superar a recessão, gerar empregos e superar essa grave crise econômica, é necessário que haja investimentos. E a iniciativa privada só voltará a investir se houver estímulo e participação do poder público. Como vimos insistindo, uma das melhores alternativas para aquecer a economia é a retomada de cerca de 5.000 obras paralisadas no país. O governo deve atuar nesse sentido com urgência. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, continuando a série a respeito do Encontro Ambiental de São Paulo, que é uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e com todo o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. E o nosso presidente Murilo Pinheiro já anunciou, haverá o Eco Brasil, ou seja, um evento que debate desenvolvimento e sustentabilidade em nível nacional. Esta 8ª edição do Eco São Paulo contou com a super ajuda, todo o apoio da Sabesp. E eu recebo aqui Manuelito Pereira Magalhães Júnior, que é diretor de gestão corporativa da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, nossa querida Sabesp. Manuelito, obrigado, viu, pela presença. Nós é que agradecemos, Fábio, a oportunidade de estar conversando com os engenheiros e trazendo algumas informações importantes sobre a Sabesp. Perfeito. Bom, o evento Eco São Paulo teve patrocínio da Sabesp, do Grupo Sembler, da Congás, da Mútua SP, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. E eu pergunto aqui para o representante da Sabesp, Manuelito, por que a Sabesp apoiou um evento como esse? É importante, eventos como o Eco São Paulo são muito importantes porque ajudam a criar e a debater a questão ambiental, criar uma consciência ambiental e a debater a questão ambiental, que para nós, uma empresa de saneamento, está na raiz da nossa origem, né? Lembrando o ciclo da água. Nós buscamos a água, tratamos, disponibilizamos para a sociedade, para os nossos consumidores, e depois essa água volta sob a forma de esgoto, que nós procuramos coletar, afastar do consumidor e tratar para devolvê-lo ao curso d'água, de maneira que possa seguir sem poluição. Então, estar presente, debatendo questões ambientais, para nós, é da maior importância, né? E eventos como esse se revestem ainda de uma questão maior, que é ajudar a conscientizar. Eu vi vários jovens engenheiros, pessoas que estão estudando para se transformar em engenheiro, eu vi engenheiros já mais maduros, mas ajuda a formar uma consciência ambiental nas pessoas mais jovens. Manuelito, quando você fala dessa consciência ambiental, a gente pode considerar que, e eu acho que eu vou ser direto, as pessoas terem consciência de economizar um bem dentre os bens naturais, a água, porque aí se tem o desperdício que a gente muitas vezes sabe que tem, aí não tem engenharia, não tem solução, não tem tecnologia que dê conta, né? Acho que, e essa mensagem você acha que no Eco São Paulo foi passada? Não tenha dúvida. Quando as pessoas, eu diria que recentemente a região metropolitana de São Paulo, de maneira geral, o estado de São Paulo e agora outros estados estão vivendo situações de grave escassez hídrica, né? Falta de disponibilidade de água. Isso reforçou essa questão de que é importante ter um consumo
consciente, né? As pessoas, nós precisamos levar ao nosso consumidor, ao nosso cliente, à sociedade, a importância de ter um consumo consciente, evitar desperdícios, né? E exatamente um pouco disso nós estávamos mostrando nessa nossa intervenção no Eco São Paulo, como que nós temos atuado para reduzir as perdas no processo de produção de água, né? Como a gente sabe, as tubulações são enterradas, é natural que ocorram perdas nessas tubulações, né? E aqui no Brasil nós temos uma realidade que nós não temos em outros países desenvolvidos, que é uma perda que não é a perda na tubulação, a perda técnica, a perda física. É a perda da água, por exemplo, em comunidades mais carentes, a gente tem uma perda de água, porque você passa em várias comunidades, aquela água ela não é entregue pela Sabesp. Eles fazem os famosos gatos, distribuem essa água nessas comunidades. E é uma rede mal estruturada. É uma rede mal estruturada, tem desperdício, porque as pessoas não pagam, não conhecem o custo daquilo, fica ligado permanentemente, tem risco de contaminação, porque às vezes o tubo da água passa junto com o esgoto que está correndo a céu aberto. Então é importante, nesse caso, nós temos trabalhado muito junto a essas comunidades para haver uma consciência da importância, e junto com prefeituras, porque a intervenção para fazer o arruamento é da prefeitura, nós temos trabalhado junto às comunidades, junto às prefeituras, para fazer ligações, fazer o afastamento do esgoto, fazer ligações de água formais, né, sem essa rede de gatos. Isso garante qualidade para a água, preserva a saúde das pessoas e nos ajuda a reduzir uma parte da perda. Sempre a gente vê notícias e tal, a perda da Sabesp, a perda de água, estaria em torno de 30%. Para você ter uma ideia, desses 30%, 10%, em termos absolutos, dos 30% a 10%, vão com esse tipo de situação, né? Com a perda de água, que na verdade é uma água que é consumida, ela não está perdida na tubulação. E de maneira que, se a gente reduzir isso, a perda da Sabesp vai estar em torno de 20%, que é comparável, por exemplo, a um país como a França, né? Até porque a Sabesp é uma das maiores empresas do mundo de saneamento e tem uma tecnologia, tem condições técnicas de se equiparar às melhores empresas desse setor do mundo. Perfeito. E, Manolito, qual foi a sua mensagem principal que você quis passar nesse evento? Sabesp, além de apoiar o evento como um todo, teve fala, ou seja, entregou aí um recado para o público, e eu queria saber que recado foi esse. Eu acho que a principal ponto que nós dialogamos com a plateia aqui hoje no evento é o de que a mensagem de que uma empresa de saneamento não é uma empresa poluidora. Ela é uma empresa, como o próprio nome diz, saneadora. Ela trabalha para tirar uma poluição que não é ela que traz, que está na sociedade, que não é ela que produz, ela trabalha para despoluir. Me explico. A empresa de saneamento, muitas vezes ela é condenada, na opinião pública, tem um esgoto que está correndo no córrego, no rio, na represa. Aquele esgoto não foi produzido pela empresa de saneamento. Aquele esgoto foi produzido por mim, por você, pelas fábricas, pela sociedade de maneira geral. E o que faz a empresa de saneamento? Trabalha para transformar aquele esgoto em água no nível de processamento que permita voltar ao curso d'água natural, seja ele um rio, seja ele um mar, tá certo? Então a empresa de saneamento não é uma empresa poluidora, ela trabalha para tirar a poluição que a sociedade produz, ela trabalha para resolver um problema que é da sociedade. E muitas vezes a empresa de saneamento a gente vê em processos de licenciamento ambiental para instalar uma estação de tratamento de esgoto, ela tem que fazer compensação ambiental. Ora, a maior compensação que ela está dando ao meio ambiente é a própria estação de tratamento de esgoto.
ela não precisa plantar árvores, fazer outras coisas, porque aquilo é o maior benefício que pode ter para a sociedade, é a própria estação de tratamento de esgoto, porque aquela poluição é da sociedade, não é da empresa de saneamento. Perfeito. No próximo bloco, a gente continua tratando desse assunto importantíssimo. Não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, especial Encontro Ambiental de São Paulo, gravando diretamente do evento que ocorreu nos dias 27 e 28 de abril, 8ª edição, recebendo Manuelito Pereira Magalhães Júnior, que é diretor de gestão corporativa da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Manuelito, você citou a crise hídrica que a gente sofreu aqui na região metropolitana e a Sabesp encontrou aí na engenharia, né, que na verdade é o seu elemento principal, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a solução para fazer transposição e resolve mais ainda essa questão dos vazamentos que é inerente à rede, enfim. Mas eu queria que você nos passasse quais foram as lições que toda a sociedade, todos nós, Sabesp, poder público, usuário, qual foi a grande lição dessa crise, que é aquilo que você pode dizer, olha, nós amadurecemos nisso, nós com certeza melhoramos naquilo. É possível apontar algo que ficou de legado de uma situação extremamente chata? Olha, Fábio, eu queria, antes de mais nada, registrar aqui a importância que teve nesse processo de enfrentamento da Sabesp a equipe técnica da Sabesp. Sem dúvida nenhuma, uma equipe da maior qualidade, formada muitos engenheiros, outros profissionais de nível técnico, mas uma equipe gabaritada que soube lidar com uma crise que não havia precedentes no nível de conhecimento até aquele momento. Eu acho que a maior lição que nós tiramos desse processo é o de que devemos persistir naquele caminho que nós acreditamos que é o tecnicamente mais adequado. Durante esse processo, nós tivemos recomendações, opiniões de que a Sabesp estava agindo errado, de que se fosse seguir todos os bons conselhos, não ia para lugar nenhum. Nós tivemos recomendações do tipo assim... os conselhos salvadores. Você tem toda a razão. Nós tivemos recomendações do tipo, olha, prioridade tem que ser para o idoso, olha, prioridade para a creche, prioridade para o hospital, prioridade para a escola. Se nós tivermos seguido todos os conselhos, a única certeza que nós tínhamos é que tinha faltado água para 20 milhões de habitantes, o que não ocorreu. Tá. Né? O nível técnico da Sabesp soube lidar com isso de uma maneira correta. A solução mais fácil que havia era falar em fazer revezamento, rodízio, como chamam. Aquilo era impossível. Nós sabíamos, a equipe da Sabesp sabia a dificuldade que seria implantar um rodízio no nível que deveria ser para segurar 2 anos de abastecimento. Né? E, portanto, nós persistir naquilo que você acredita talvez seja a melhor lição que nós podemos tirar dessa crise. Acho que, Manuelito, fazendo até uma metáfora, acho que a Sabesp está para tal qual o goleiro no final de campeonato, né? O sujeito defende 10, 20, 30 chute. Um probleminha que a bola raspou na trave e entrou, porque assim, as pessoas só lembram da Sabesp, não é quando tem água limpa, não é
pensando na tecnologia de despoluição, de reservatório, né? Não, pensa quando, fiquei sem água tal dia porque fez a manutenção da rede, teve uma estiagem. Então, acaba sendo inglório. Queria que você falasse até defendendo o corpo técnico, os funcionários da Sabesp, e também, ainda na metáfora de futebol, todo mundo é técnico de futebol e todo mundo é gestor de saneamento, né? Todo mundo sabe o que fazer. E eu acho que esse legado que você diz, nós sabemos fazer, mas existem condições adversas mesmo, né? Você tem toda a razão. Quer dizer, as pessoas, nós de maneira geral, estamos acostumados a abrir a torneira de manhã e sair água. O esforço que é feito, apertar a descarga e o xixi, o cocô vai embora. O esforço que está por trás daquela água sair da torneira ou do vaso, da descarga do vaso sanitário, chegar numa estação de tratamento, as pessoas não têm uma dimensão disso, né? E é um esforço considerável, né? A Sabesp tem uma estrutura, tem ativos, tá certo? Que demandam uma expertise técnica, né? Não é à toa que nós fomos chamados agora a contribuir no esforço de completar lá o projeto da transposição do São Francisco, né? Foi a nossa experiência da Sabesp, no processo de enfrentamento da crise hídrica, que fez com que nós fôssemos chamados. Fomos procurados pelo pessoal do Distrito Federal também para contribuir com o enfrentamento da seca lá. Especialistas têm vindo do mundo inteiro para entender como é que a Sabesp lidou com um problema daquele porte, né? Para você ter uma ideia, a água em São Paulo acabaria em novembro de 2014. A água em São Paulo durou até fevereiro de 2016, quando voltou um regime normal de chuvas. Portanto, não é um esforço, nós estamos falando só da cidade de São Paulo, estamos falando da região metropolitana de São Paulo, estamos falando de 22 milhões de consumidores. Certo? É um esforço considerável e que, de fato, demanda que, antes de algumas opiniões serem dadas, haja um aprofundamento da questão técnica e que muitas vezes passa despercebido. Como você bem disse, quer dizer, de técnico de futebol, médico e agora gestor de saneamento, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco, né? E não podemos esquecer que de louco também. Aí junta tudo, não dá certo, né? Vamos deixar para os técnicos. Eu acho que, de maneira muito justa, você fez uma menção ao corpo técnico da Sabesp. Eu pediria que você ressaltasse, fizesse uma deferência ao engenheiro em si, até porque nós estamos na casa do engenheiro. E tal como o metrô, que a gente diz que é uma empresa de engenharia, porque envolve logística, tecnologia, né, todos uns equipamentos que fazem aquilo tudo funcionar, você também acredita que a Sabesp pode ser dita como uma empresa de engenharia? Nós não temos dúvida disso. A Sabesp é uma empresa de engenharia. E uma empresa de engenharia testada e comprovada como de expertise técnica da melhor qualidade. E exemplo para o mundo, você me disse? Exemplo para o mundo. Não tenha dúvida, nós temos recebido diversas missões de países importantes, como missões americanas, que vêm aqui, queremos saber como vocês enfrentaram essa que é uma crise foi da maior gravidade, né? Portanto, é o engenheiro da Sabesp, é o corpo técnico da Sabesp, mostrando um conhecimento, tá certo? Que ele usa no dia a dia. Ele não usou só naquele momento, ele está usando isso no dia a dia, mas que nem sempre é reconhecido. A Sabesp, fora essa questão da transposição do Rio São Francisco, ela atua em outras cidades fora do estado de São Paulo? Algum sistema de cooperação? Nós damos muita cooperação técnica para outros estados, mas no momento nós não fazemos operação direta em outros estados, tá certo? Damos cooperação técnica em outros países também, particularmente da América Central. Mas não há impedimento? Não há impedimento, né? Mas até o momento nós não entendemos que este era um caminho que deveríamos trilhar. Podemos trilhar, não há nenhum problema, não há impedimentos sequer legais, tá certo? Mas a oportunidade ainda não... O Brasil, de maneira geral, tem empresas de saneamento robustas, né?
e que tem buscado a Sabesp não como operador, mas como parceiro para uma operação, mas como alguém que daria uma espécie de consultoria. E nós temos sempre estado abertos a isso e temos participado de processos assim. Agora, a parte da Sabesp, que eu sei que é um centro de excelência em gestão de saneamento. Como você enxerga o saneamento, a gestão no Brasil como um todo? Nós fazemos uma boa gestão ou ainda é preciso avançar? Olha, Fábio, tem muito o que fazer, tem muito o que avançar. Recentemente o saneamento virou um dos temas principais do novo programa de parcerias e investimentos do governo federal. Há muito o que fazer para o saneamento no Brasil, de maneira geral, alcançar o padrão do estado de São Paulo. Infelizmente, nós temos outros estados, outras cidades aqui dentro do Brasil que não têm um nível de saneamento adequado como temos no Brasil. A questão das perdas de água que eu citei, as nossas estão em torno de 30%, no Brasil nós temos regiões com 60%. Meu Deus. Cobertura de água, nós praticamente temos hoje toda a população com água. Tratamento de esgoto no resto do Brasil, nós então estamos nem com se fala. 84% de nível de tratamento, no resto do Brasil deve ser em torno de 20% a 30%, eu não tenho o número aqui exato, né? Ou seja, há muito o que avançar e há muito o que a Sabesp contribuir e o engenheiro da Sabesp contribuir para ajudar o Brasil a chegar num patamar igual ao estado de São Paulo. Perfeito. Manolito, uma honra recebê-lo aqui. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Fábio, eu queria agradecer o convite de estar aqui no Jornal do Engenheiro, né, podendo falar para um público seleto, né, e eu queria deixar aqui a minha mensagem de agradecimento a esse corpo técnico da Sabesp. Como morador da região metropolitana de São Paulo, também me beneficiei, fui parte do esforço, mas também fui um beneficiário do esforço. Eu acompanhei, várias pessoas viravam noites, finais de semana, estudando soluções técnicas, implantando soluções técnicas para não deixar um bem tão essencial à vida faltar no dia a dia da população de São Paulo. Perfeito. Manolito, muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço. Esta edição do Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, o desenvolvimento e, claro, o saneamento básico. A gente volta. Muitas pessoas não sabem, mas o lixo é capaz de gerar energia. No Brasil, de acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESP, existem 23 aterros sanitários que produzem energia por meio dos resíduos sólidos. Essa produção chega a gerar cerca de 280 megawatts. Porém, para alguns especialistas, o aterro sanitário não é a melhor forma de produção de energia. Com este perfil de separação do lixo, nós temos condições de melhor aproveitamento energético do lixo, que de uma certa forma não deveria ser em aterro sanitário, pelas condições do aterro sanitário ser um tipo de tecnologia que impacta o meio ambiente de uma maneira muito rigorosa. Sérgio Guerreiro Ribeiro, presidente do Conselho de Pesquisa em Tecnologias de Geração de Energia a partir de Resíduos, WTERT Brasil, também acredita que os aterros sanitários prejudicam o meio ambiente. O impacto ambiental disso é muito grande, porque é formado de metano e você só consegue queimar 50% do metano. O resto vai para o meio ambiente e o metano é um gás muito ruim do ponto de vista de mudanças climáticas. Para aproveitar o lixo e solucionar este problema, é preciso a construção de usinas apropriadas para transformar resíduo sólido em energia. Então, quando você faz uma usina Waste to Energy, para gerar energia através da incineração, você está fazendo um impacto ambiental positivo, que você está eliminando não só aquele material orgânico, ou seja, o metano, ou mesmo o chorume que está indo para o meio ambiente, mas você está evitando o uso de áreas enormes. Eu não sei se você já visitou um aterro. Os aterros me remetem a era antes de Cristo, porque são áreas gigantescas com um cheiro terrível, impossível de evitar o cheiro,
E aquelas pessoas trabalhando ali, mesmo que seja um aterro sanitário que não pode ter catador, a cena é dantesca. No Brasil, ainda não existem usinas que utilizam o lixo. Porém, na cidade de São Paulo, em Barueri, e no norte de Minas Gerais, existem unidades com mais tecnologia para aproveitamento de resíduos sólidos. O engenheiro civil Francisco Dantas faz uma comparação do custo-benefício entre usinas hidrelétricas e as termoelétricas. Da energia produzida através do resíduo sólido urbano, nós temos o custo final da energia bem mais barato do que o custo da energia advinda da hidrologia, advinda da energia hidrelétrica. Gira aí, por dados que a gente tem, 300 a 400 reais por megawatt da energia produzida por resíduo sólido urbano, e a energia elétrica por volta de 2.000 a 3.000, 2.000 a 2.500, vamos dizer assim, megawatts da energia hidráulica. Para ele, o que dificulta a construção de usinas termoelétricas é a política do país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos pretendia eliminar os lixões a partir de 2014. Infelizmente não aconteceu. O Congresso Nacional ampliou esse prazo para que os lixões sejam extintos, variando de município para município, chegando até 2021. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.